Vamos lá para o nosso segundo vídeo do sexto ano sobre matéria e energia, né? Que a gente estava falando sobre o que é substância pura, o que é mistura, o que é matéria, né? Quais são as propriedades que a matéria tem, os três estados físicos, massa e volume. A mistura, né? A substância pura é aquela que só tem um único tipo de material, que na vida cotidiana a gente nem vê esse tipo de coisa. E mistura é o que a gente mais vê por aí. As misturas homogêneas, elas estão todas por igual, parece tudo a mesma coisa. A mistura heterogênea, eu vejo as diferentes coisas dentro da mistura. Cada coisa diferente que eu vejo é uma fase. E o coloide, que a olho nu parece homogêneo, mas no microscópio eu vejo que ele é heterogêneo, como o sangue, por exemplo, que quando põe no microscópio eu vejo as estruturazinhas minúsculas lá que o sangue tem. Muitas vezes eu quero separar uma mistura, né? Por exemplo, para conseguir tirar o sal do mar, para conseguir tirar os diferentes materiais do petróleo que a gente usa muito material que é derivado de petróleo, para conseguir separar o lixo, né? Separar o lixo para construção civil, separar a areia das pedrinhas, né? Esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente quer separar uma mistura. Então, a gente tem os métodos de separação de misturas. E eu tenho modos de separar misturas quando elas são homogêneas e outros modos quando elas são heterogêneas. É claro que as heterogêneas eu consigo ver as fases, né? Então, é mais fácil de separar do que as misturas homogêneas. Então, é disso que a gente vai falar nesse segundo vídeo. Vamos lá. Quando tenho misturas heterogêneas, é bem mais fácil de fazer a separação. Como é que eu vou separar a água da areia, por exemplo? Nossa, misturou água com areia. E agora, como é que eu separo, né? A água da areia, eu vou primeiro, mais fácil, deixar a areia descer, desce. A parte mais pesada da areia vai descer. E isso eu chamo de decantação. É um método de separação de misturas. Decantação. Eu posso usar a decantação, por exemplo, eu quero caiu óleo na água e eu quero separar. Em laboratório a gente tem esse instrumentozinho aqui, né? E aí o que eu faço? Eu faço a decantação. A água, né, ou esse líquido que tá aqui diferente do de cima, veio para baixo, né? O mais, a gente chama de mais denso, não mais pesado, né? Mas popularmente o mais pesado. Ele vem para baixo e o outro fica lá em cima. Eu abro essa torneirinha e deixo ir pingando até que acabe todo esse azul, e aí eu fecho a torneirinha para ficar só com o azul no recipiente de baixo e só com o amarelo no recipiente de cima. Se eu tivesse misturado água com óleo, eu poderia fazer isso para escorrer a água e ficava com a água no recipiente de baixo e o óleo no recipiente de cima. Decantação é isso. No caso da água, né, a gente costuma daí escorrer a água e deixar a areia lá embaixo. Ainda assim vai ter partículas de areia nessa água que eu tirei de cima. O que eu posso fazer nesse caso, né? Muitas vezes a gente fala, né? Mesmo a água que chega da torneira que é tratada, a gente fala para passar num filtro, para fazer a filtração. Eu tenho um filtro aqui em casa, né? O nosso filtro de barro, tão conhecido filtro de barro, um dos melhores que tem, na verdade, né? Ele tem uma peça de cerâmica lá dentro, branquinha, bem no meio, que é o filtro em si. A água vai passar e as partículas pequenas de sujeira vão ficar presas lá dentro e vai passar só a água. Igual quando a gente passa café, né? Coloca o pó de café, aí mistura com a água quente, as partículas pequenas do café vão passar junto com a água e vai ficar as partículas grandes do café lá em cima. Também é um método de separação de mistura. Quando eu faço isso, né, que a gente fala de coar o café ou passar a água num filtro, eu chamo de filtração. Filtro, filtração. Então, também é um método de separação quando eu tenho mistura heterogênea. A mais fácil das separações da mistura heterogênea a gente chama de catação,
Nossa, mas como assim catação? É catação mesmo, catar. Cata um diferente para cá, um diferente para lá. Vamos supor que você tá lá e mexendo na cozinha e por um desastre, né? Eu sou desastrada pra caramba, vivo fazendo desastre, misturou o feijão com milho. E agora? Tem que separar o feijão do milho. O que eu vou fazer para separar o feijão do milho, meu Deus do céu? Não tem jeito, aí vai ter que ser na santíssima paciência, né? Cata milho para um lado e feijão para o outro lado. Catação, é isso. Onde que usa catação? Em cooperativa de separação de lixo reciclável, por exemplo. Então as pessoas lá, isso é plástico, isso é vidro, plástico para cá, vidro para lá, papel para lá e vai separando as coisas, né? Aí tem os tipos de plástico diferentes também, que eles sabem separar e tal. Um deles, eles separam de um jeito mais fácil, os metais. Os metais dá para separar de um jeito muito simples, que às vezes a gente fica, como? Ímã. Chama separação magnética. Você bota um ímã, eles têm um ímã lá, que vai puxar tudo que é de metal para esse ímã e pronto, separei o metal. Agora é na catação, o plástico para cá, o papel para lá e o vidro para cá e vai separando na catação. Mas o metal eu separei pela separação magnética. Então, olha só, separação magnética para eu tirar os metais, catação para eu pegar aquilo que eu consigo enxergar e tem que ser na mão mesmo para tirar, decantação quando eu deixo baixar a parte mais pesada, né? E ou eu vou deixar gotejar a parte de baixo ou eu vou escorrer a parte de cima. Filtração para ficar as partículas pequenininhas dentro, presas dentro de um filtro. E centrifugação. Centrifugação é quando gira super rápido para separar. Quem tem máquina de lavar roupa em casa sabe que existe o modo centrifugação no final, que ele separa o quê? Suas roupas do excesso de água. O que acontece? Aqueles buraquinhos que tem no tanque, né? É para a hora que centrifuga a água, escorre, né? Ela sai por aqueles buraquinhos e fica a roupa lá dentro. É claro que ela não seca por completo, por isso mesmo que você tem que colocar no varal. E aí, como é que vai separar o resto da água da sua roupa? Por um outro método chamado evaporação. A água da sua roupa vai evaporar e vai ficar a sua roupa sem água. De preferência, né? Se não acontecer igual sempre acontece comigo, que é só colocar a roupa lá fora que chove. Eu já falei, eu vou mudar para o Nordeste, porque aí eu vou lavar a roupa e vai chover e vai acabar com o problema da seca, né? É incrível, sempre chove, sempre chove. Aonde tiver problema de seca, me chama para lavar roupa, tá? Ah, tá faltando chuva aqui, me chama para lavar roupa, eu vou colocar a roupa lá, vai chover. Enfim, né? Piadas à parte. A centrifugação é isso e ela é usada muito em laboratório para fazer exame de sangue, por exemplo. Tem uma máquina, lógico, muito menor que vai colocar os tubinhos de sangue, vai girar muito rápido a parte pesada do sangue, que os glóbulos vermelhos, né? Vai tudo descer para baixo. E o plasma, que é um líquidozinho cheio de hormônios, cheio de anticorpos, vai ficar por cima. E aí, dependendo do exame que eles precisam fazer, eles vão tirar ou a parte de baixo ou a parte de cima. Outro jeito, né? Ah, estamos numa construção, precisa da areia fina, tá com pedra e tal, o que eu faço? Eu passo numa peneira, né? Então eu chamo de peneiração, né? Então tem a peneiração, aí também é um método muito simples. Agora, mais difícil é quando eu tenho mistura homogênea, né? Por exemplo, o sal na água, eu quero tirar o sal da água do mar, o que eu faço? Essa ainda é um pouco mais fácil, porque eu quero o sólido, né? Então a água pode evaporar que nem na roupa. Então eu uso o método da evaporação, que é simplesmente deixar a água evaporar. Mas a gente viu no vídeo lá do Centro de Mídias que evaporou a água, mas o sal ainda não está completamente seco. Precisa de mais coisa. Então ele vai passar por uma fábrica onde vai ter substâncias para tirar as outras impurezas, né? Com essas substâncias, vai lavar tudo e vai centrifugar com calor para evaporar mais ainda a água que sobrou e deixar o sal bem sequinho, né? Então tem aí várias coisas, mas a principal é a evaporação. Ah, mas eu já ouvi falar, né? Tem gente que já ouviu falar, eu já ouvi falar que consegue tirar a água da água do mar que dê para beber, que não fica salgada. Como assim? Aí, para isso, teria um outro método chamado de destilação.
A destilação, ela vai esquentar essa água salgada, por exemplo, né? Ou o meu líquido com o sólido, eu quero tirar o líquido dali, ela vai esquentar esse líquido e o que é que vai acontecer? O líquido vai evaporar. Só que ao invés dele se perder, o meu sistema está fechado e ele tem um aparelhinho, um objeto chamado condensador. É esse aqui, desse desenho aqui, olha. Então, a água, né? Por exemplo, se for água com sal, eu quero a água. A água evapora, sobe e aí ela vai passar por dentro desse tubinho. Tem um tubinho pequenininho lá dentro e por fora um tubo maior, que nem o tubinho da caneta, né? Um dentro do outro. O vapor d'água que saiu daqui, ele vai passar por dentro do tubinho pequeno lá dentro. O tubo de fora vai estar passando água gelada, bem gelada. E aí, quando esfria o vapor d'água, o que acontece? O vapor volta a ser líquido. Então, ele condensa, por isso que chama condensador. E aí, a água escorre, né? E vem pro recipiente aqui e eu consigo a minha água pura, né? Sem aquele sal que tinha antes. Então, essa é a destilação. Essa é a destilação simples. Existe uma outra bem mais complexa chamada destilação fracionada, que é a que usa para tirar os objetos do petróleo, né? Os materiais do petróleo que a gente usa. A gente usa muito material de petróleo. A gente usa, o que vem do petróleo que a gente usa? Tem diesel, tem querosene, parafina. Parafina é que usa para fazer a vela, né? A parte de cera da vela, né? A gente costuma falar cera quando é feita pelas abelhas e aquilo lá é parafina, né? Porque vem do petróleo. O gás de cozinha, a gasolina que a gente usa nos carros, outras coisas também, gás natural, que também hoje em dia usa de combustível, o plástico, né? Os diferentes tipos de plásticos vêm do petróleo. E como é que eu separo esses materiais? É um tipo de destilação, mas eu tenho que controlar a temperatura. Os vapores vão subindo e quanto mais alto, mais esfria. E cada um desses materiais, eles voltam a ser líquidos em uma temperatura diferente. Os que voltam a ser líquidos mais rápido, ainda em temperaturas altas, eles vão subir. Já tá meio frio aqui, eu vou virar líquido de novo. Então, eu preciso de um condensador especial ali naquele andar, né, onde o primeiro vai voltar a ser líquido. Né? Por exemplo, um dos primeiros é o diesel. Ele vai voltar a ser líquido. Os outros continuam subindo. Agora a querosene, né, nessa temperatura volta a ser líquida. Então, eu preciso de um outro condensador aqui para recuperar a querosene. Aí, mais para cima, um outro condensador para recuperar a gasolina. Mais para cima, um outro condensador para recuperar, né? E então, em cada andar, a refinaria recupera um material diferente. É o que acontece aqui nossa vizinha Paulínia, né, que tem um monte de refinaria. Então, esse é um método de separação de mistura bastante complicado, né? Caro, e que a gente usa para separar os materiais derivados de petróleo aí. Bom, sobre separação de misturas, é isso, tem bastante coisa, né? Um monte de coisa para decorar, mas se vocês procurarem na internet, né, separação de misturas, aí vai ter os textos lá com tudo, né, direitinho. Destilação simples, é isso, destilação fracionada, é isso, evaporação, é isso, né, e tudo lá direitinho, organizadinho para fazer a leitura que for necessária, ok? Então, no próximo, esse já ficou grandinho porque era muita coisa para falar. No próximo vídeo, a gente vai falar então sobre reação química. Até o próximo.